Fala pessoal, beleza? Léo Lopes aqui e sejam muito bem-vindos ao canal do Interferência de Passe. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a semana 6 que já tá batendo na porta e é claro, tem muita coisa pra gente conversar, como a nossa watchlist e é claro, os palpites do Interferência de Passe. Mas, antes de qualquer coisa, eu quero pedir pra você já se inscrever aqui no canal, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo pra continuar ajudando no crescimento do canal, fechou? Dito isso, bora pro vídeo! Beleza, pessoal, bora começar o vídeo então com a nossa watchlist da semana 6. Dessa vez separei apenas 3 jogos, porque eu acho que dessa semana são as 3 partidas mais interessantes e que eu acho que merecem um pouco de atenção aí da nossa parte. Começando com a partida entre Seattle Seahawks e Jacksonville Jaguars, mais um jogo do Seahawks na nossa lista aqui, mas é porque eu acho que é um jogo que pode ser muito legal, muito divertido da gente assistir. Os Jaguars que venceram na segunda-feira o Kansas City Chiefs num jogo que teve um final bastante maluco e que vem performando muito bem do lado defensivo da bola. A defesa dos Jaguars tem sido uma das boas da liga aí e é a que mais gera turnovers até agora na temporada. E vai enfrentar um Seattle Seahawks que teve uma derrota bastante frustrante em casa. O ataque jogou muito bem, mas a defesa, que vinha sendo o pilar desse time, estava totalmente desfalcada e não conseguiu bater de frente contra o ataque do Tampa Bay Buccaneers. E para esse jogo, eu acredito que a defesa do Seattle Seahawks vai estar um pouco melhor preparada com a volta de alguns jogadores e vai ser um jogo mais equilibrado e que vai ser decidido aí por poucos pontos. Um jogo bastante interessante para a gente ficar de olho no domingo à tarde, aí na janela das 2 horas, beleza? O segundo jogo que eu separei é entre São Francisco 49ers e o Tampa Bay Buccaneers, jogo entre dois times com 4 vitórias na temporada, que estão ocupando ali aquela primeira prateleira dentro da Conferência Nacional. Inclusive, é um jogo muito importante para a NFC, justamente por conta do recorde dos dois times, né? E por essa briga ali pelo topo da conferência. O time dos 49ers que se superou para vencer na última quinta-feira o Los Angeles Rams, que era um favorito ali de forma meio que consensual entre todo mundo, mas o Kyle Shanahan consegue tirar leite de pedra e conseguiu fazer o seu ataque jogar muita bola, e a defesa, que mesmo com os desfalques também teve uma boa performance e conseguiram bater o Los Angeles Rams e para sua 4ª vitória da temporada. Já o Tampa Bay Buccaneers foi a Seattle e conseguiu uma vitória num jogaço, num verdadeiro tiroteio, onde o Baker Mayfield estava totalmente inspirado e com uma sintonia simplesmente de outro mundo com o Emeka Egbuka, que vem sendo o melhor calouro ofensivo da temporada até agora. Vai ser um jogo bastante interessante lá em Tampa Bay, que eu acho que tem um potencial de ser um dos melhores da rodada também, né? Como a gente sabe, o Kyle Shanahan tira leite de pedra, ele faz o seu ataque ele performar da melhor forma possível e vai jogar contra um time que tem sido um dos mais interessantes da liga até agora. E o terceiro e último jogo que eu separei é o Sunday Night Football entre Detroit Lions e Kansas City Chiefs. Os Lions, que tem sido talvez aí o melhor time da liga nas últimas semanas, hoje é o meu time número 1 do Power Ranking, né? E talvez também aí seja o melhor time da Conferência Nacional, que tá jogando muito bem nos dois lados da bola, e principalmente com o jogo terrestre encaixando. A exemplo de como era na temporada passada, a gente viu que na semana 1 provavelmente foi apenas um erro de percurso, mas a partir da semana 2 o time já encaixou, já conseguiu ali recalcular as rotas e tá jogando uma barbaridade e vai encarar o Kansas City Chiefs em Kansas City, que vem aí mordido de uma derrota bem estranha, né, com um final bastante esquisito para o Jacksonville Jaguars lá na Flórida, né? E eu acredito, inclusive, seja um jogo que tem o potencial para ter bastante pontos, né? E que eu acho que o matchup fundamental será a batalha das trincheiras, principalmente o time que melhor pressionar o quarterback adversário deva levar vantagem nessa partida, que tem tudo para ser um jogaço de bola. E é isso, pessoal, essa foi a nossa watchlist, né? Claro que existem outros jogos que tem bastante potencial também, como Rams e Ravens lá em Baltimore, Cardinals e Colts em Indianapolis, né? Que tem aí também potencial para serem jogos bastante interessantes, mas esses 3 foram jogos que eu achei que seriam os mais legais, mais divertidos para a gente acompanhar nessa semana 6, no momento da temporada que as coisas já estão apertando, né? Cada jogo agora começa a importar mais e mais. E agora vamos para a parte que interessa, bora para os palpites do Interferência de Passe.
Beleza, pessoal, bora pra parte que mais importa, que são os palpites para a semana 6. Na rodada passada eu tive um aproveitamento de apenas 50%, né? Foi uma semana com várias zebras e isso acaba prejudicando o nosso aproveitamento. E é claro que numa semana com 14 jogos ter apenas 7 acertos não é o ideal. Mas vamos ver se na semana 6, com uma semana com 15 jogos, né? Vão ter 2 times de bye, se eu consigo um aproveitamento melhor do que o da semana passada. E no total eu tô com 50 acertos e 28 erros, até que é um desempenho bastante interessante, mas vamos ver se eu consigo melhorar isso daí, né? Começando então com a partida entre Philadelphia Eagles e New York Giants no Thursday Night Football de hoje, jogo lá em Nova York. O Malik Neighbor, né, tá fora da temporada. Jackson Dart vai sentir bastante a falta do seu principal recebedor, ele que inclusive teve alguns erros de calor na semana passada na derrota para o New Orleans Saints, e vai encarar uma defesa simplesmente fantástica, que é a do Philadelphia Eagles, que vem mordido após ser derrotado pela primeira vez na temporada para o Denver Broncos na última semana. Então aqui eu acho uma vitória do time do Philadelphia Eagles, que mesmo fora de casa é mais time, é mais forte e deve aí virar a chave, esquecer o desempenho ofensivo da última semana e vence aqui o New York Giants, mesmo jogando fora de casa. Seguindo, jogo no domingo às 10h30 da manhã, no horário de Brasília, mais um jogo em Londres, de novo no estádio do Tottenham, a partida entre Denver Broncos e New York Jets. O time dos Jets, que pra mim é o pior time da NFL hoje, são 5 derrotas, o time não venceu ainda, né? Eu até brinquei no último vídeo que o Jets, sendo o único time alérgico à vitória da temporada até agora, vai encarar o time dos Broncos, que vem muito hypado depois de vencer os atuais campeões na rodada 5. E aqui eu acho que vai ser mais uma vitória do time de Denver, que também é mais time, essa defesa é muito forte e o Justin Fields não vai ter chance contra uma unidade tão dominante quanto a defesa de Denver. Então aqui, vitória fácil do time do Denver Broncos jogando lá em Londres. Seguindo, Los Angeles Rams viaja a Baltimore para encarar o Baltimore Ravens. Lamar Jackson fora do jogo, né? Não jogou no último jogo e o time dos Ravens foi atropelado em casa pelo Houston Texans. E o Lamar Jackson era o jogador que estava carregando esse time. Sem ele as coisas ficam muito complicadas. A defesa não está jogando bem, a OL do time também é ruim, não consegue proteger o quarterback, e jogando contra um front tão dominante, tão agressivo quanto o de Los Angeles, e que tem no ataque o Puka Nacua sendo um dos melhores, se não o melhor jogador ofensivo da temporada, e com o Matthew Stafford, que é um quarterback totalmente competente, um dos melhores da liga. Eu acho que não tem outro jeito aqui, o time dos Rams vence fora de casa o time do Baltimore Ravens aqui. Então vitória de Los Angeles. Dallas Cowboys e Carolina Panthers, jogo em Carolina, o time dos Panthers que venceu de virada o Miami Dolphins na rodada 5, e o time dos Cowboys que passeou, conseguiu vencer o New York Jets de forma muito fácil. E aqui, mesmo jogando fora de casa, eu acredito que o ataque do Dallas Cowboys seja o suficiente para levar a vitória para o time de Dallas. Então, vitória dos Cowboys sobre o Carolina Panthers, que mesmo tendo vencido no último jogo, eu ainda vejo um time bem ruinzinho, que precisa melhorar bastante coisa para crescer nessa temporada. Vitória, então, do Dallas Cowboys aqui, tá? Arizona Cardinals e Indianapolis Colts. Os Colts, que é o time mais surpreendente na minha visão nessa temporada, que teve uma vitória simplesmente fantástica na última rodada, né? Humilhou ali o Las Vegas Raiders. E do outro lado, uma outra surpresa também, o time dos Cardinals, que era muito hypado para o começo dessa temporada. Eu nunca comprei, mas eu também não esperava que eles fossem perder pro Tennessee Titans, e eles perderam de virada depois de estarem vencendo por 18 pontos. Eu acho que isso já mostra muito com superestimado esse time de Arizona, que vai viajar para encarar um dos times mais quentes da temporada e que sai derrotado aqui. Vitória do time de Indianapolis jogando em casa, né, para o seu torcedor, com uma vitória aqui sobre os Cardinals. Seattle Seahawks viaja a Jacksonville para encarar os Jaguars. Os Jaguars, que vêm aí de uma semana mais curta, jogaram na segunda-feira, venceram o Kansas City Chiefs em casa, num jogo que teve um final totalmente maluco. A defesa do Jaguars, que é uma das melhores da NFL, principalmente roubando a bola, é a que mais gerou turnovers na liga, vai encarar o Seattle Seahawks, que teve um desempenho ofensivo muito bom na rodada passada, mas que por conta dos desfalques da defesa, principalmente na secundária, não conseguiu vencer o tiroteio contra o Tampa Bay Buccaneers. Mas aqui eu acredito na volta de alguns jogadores importantes, como é o caso do Devon Witherspoon, e acredito que vá para o jogo. E eu acho que o Seattle Seahawks consegue uma zebra fora de casa, então aqui eu aposto na vitória de Seattle, tá?
Agora, Los Angeles Chargers vai a Miami para encarar o Miami Dolphins. Os Dolphins, que é um dos piores times da NFL também, perdeu no último jogo de virada para o Carolina Panthers e vai encarar um Los Angeles Chargers que vem de 2 derrotas seguidas e que precisa virar essa chave para mudar as coisas. Era um time que vinha tão bem no começo da temporada e desde as lesões na OL, o time dos Chargers vem sofrendo bastante. O Justin Herbert tem sido muito pressionado, mas aqui eu acho que é o jogo propício para esse time mudar a página, né, e vencer aí o jogo fora de casa. Justin Herbert deve ter uma boa partida contra uma defesa que não é tão boa, então aqui vitória dos Chargers fora de casa. New England Patriots e New Orleans Saints, jogo em New Orleans. Os Saints venceram a primeira partida da rodada passada contra o New York Giants, mas vai encarar o time dos Patriots, que vem aí depois de uma grande vitória contra o Buffalo Bills fora de casa, né? O time que estava invicto, um grande rival de divisão, o melhor da divisão, o time favorito para levar a AFC East. Mesmo assim, os Patriots foram lá, foram até Buffalo, venceram com uma ótima atuação do Drake May, do Stephon Diggs também, e aqui eu acho que eles emplacam mais uma vitória, mesmo fora de casa. O time do Saints venceu a primeira na última rodada, mas não é um time tão bom ainda. Eu acho que o time de New England, comandado por Drake May, tem tudo que é preciso para ter mais uma vitória aqui fora de casa. Seguindo então com a partida entre Cleveland Browns e Pittsburgh Steelers, jogo em Pittsburgh entre dois times que têm defesas simplesmente fantásticas, né? Inclusive, por esse motivo, acredito que esse jogo tenda a ter poucos pontos, né? Acredito, inclusive, que a diferença entre o vencedor e o perdedor seja ali na casa de 3 a 6 pontos. Não vai ser um jogo que vai ser uma lavada, mas eu acho que justamente a diferença ofensiva é que vai dar vantagem e que vai influenciar na partida, porque na minha visão, o time do Cleveland Browns tem uma defesa forte, mas um ataque muito, mas muito ruim. O Dylan Gabriel veio para a segunda partida como titular na NFL, ele é calouro, ele tá muito cru ainda, tende a errar bastante, isso é normal. E do outro lado, a gente tem um ataque que, na minha opinião, é um pouco melhor, está ali digamos, num teto mediano, com Aaron Rodgers dando conta do recado e os skill players um pouco mais competentes. O DK Metcalf é um recebedor muito bom, mas fora ele também não tem nada que me encante no ataque de Pittsburgh. Mas como eu falei, é um ataque melhor que o de Cleveland. Eu acho que isso é o suficiente para dar a vitória do time da casa. Então, vitória do time do Pittsburgh Steelers aqui, que vai para a sua 4ª vitória na temporada, né? Seguindo, Tennessee Titans viaja a Las Vegas para encarar os Raiders, um jogo entre dois dos piores times da NFL. O time de Tennessee a gente já não esperava tanto, é um time em reconstrução, com um quarterback calouro, e seria normal que não tivesse, né, uma temporada formidável, muito pelo contrário, e realmente é um time que vem se acertando pouco a pouco, mas que não tem pretensões de vencer hoje, como não está vencendo. Já do outro lado, o time de Las Vegas, que vem decepcionando bastante, já que a gente esperava uma melhora da temporada passada para essa, mas isso não vem se concretizando, principalmente ofensivamente, já que o jogo corrido não entra, fora o Brock Bowers, o corpo de recebedores também não é lá luxuoso, e o Gene Smith tem se mostrado um quarterback ruim, abaixo da média, relembrando os tempos aí antes de Seattle, né? Mas aqui jogando em casa, diante do seu torcedor, contra um time bem fraco, bem inferior, eu acredito que os Raiders consigam a sua 2ª vitória na temporada, então vitória de Las Vegas. Agora, seguindo aqui com o jogo entre Cincinnati Bengals e Green Bay Packers, jogo em Green Bay. Seria um jogo muito bom se a gente tivesse o Joe Burrow, que tá aí fora por pelo menos 3 meses, né? Então, quem vai ser o titular do time dos Bengals será o Joe Flacco, né? Uma nova adição do time de Cincinnati, mas que ainda assim, na minha opinião, não muda muita coisa. 2025, o Joe Flacco, obviamente, não é a solução para nenhum dos times da NFL. Como reserva, eu acho que ok, mas para ser titular, eu acho que ele não vai dar conta do recado. Ainda mais contra esse time do Packers, que é um time muito bom, muito sólido, tem uma defesa muito boa, com o Micah Parsons, que vem jogando muita bola, e no ataque a gente vê aí o Jordan Love também jogando muito bem, tendo uma sintonia muito legal com o Romeo Doubs, né, que no último jogo, antes da bye week, teve um jogo com 3 touchdowns, tem o Josh Jacobs jogando muita bola também, correndo com a bola, então aqui acredito uma vitória fácil do time de Green Bay, tá? San Francisco 49ers contra Tampa Bay Buccaneers, jogo em Tampa, aqui um jogo que tem potencial para ser um dos melhores, se não o melhor dessa rodada, né? É um jogo entre dois times 4-1,
brigando ali pela prateleira de cima, pela ponta da Conferência Nacional, mas jogando em Tampa e principalmente se repetir a atuação do último jogo, né, da dupla Baker Mayfield e Emeka Egbuka, eu acredito aqui numa vitória do time da casa, né? O Brock Purdy eu acredito que não deva jogar, ainda não tá 100% saudável, eu acho que o Kyle Shanahan não vai expor ele jogando contra uma defesa que tende a mandar muitas blitzes, né? Eu acho que aqui o 49ers vai com o Mac Jones e não vai ser o bastante para vencer o time de Tampa fora de casa. Então, vitória dos Buccaneers. Agora, o Sunday Night Football entre Detroit Lions e Kansas City Chiefs. Esse, para mim, vai ser sim o jogo da rodada. O time dos Lions que está jogando muita bola nos dois lados, né? Tanto no ataque como no jogo terrestre, entrando muito bem, a exemplo do que foi na temporada passada. E a defesa fortíssima, o Aiden Hutchinson, que está atuando muito também. No ano passado, até se machucar, ele vinha sendo ali o principal nome para defensor do ano. E parece que nessa temporada ele tá querendo repetir a dose, tá querendo disputar, tá querendo esse título individual, aí esse prêmio individual e tá jogando muita bola. E do outro lado, o Kansas City Chiefs, que vem de uma derrota bastante frustrante fora de casa e que quer mudar essa chave jogando em casa, que o Patrick Mahomes deve vir com sangue nos olhos. E mesmo o time do Lions, na minha opinião, sendo um pouco melhor, ele está apresentando um futebol americano mais bem jogado até aqui, jogar em Kansas City, eu não consigo apostar contra o Patrick Mahomes aqui, vitória dos Chiefs, num jogo bastante disputado e apertado, ali no máximo por 3 ou 4 pontos de vantagem, então vitória dos Chiefs. E aqui, Monday Night duplo, começando com um jogo entre Buffalo Bills e Atlanta Falcons, jogo em Atlanta. Os Bills que perderam a primeira partida na temporada, em casa, inclusive, para o rival de divisão, o New England Patriots, e o Atlanta Falcons que folgou na última rodada. Mas aqui, eu acho que os Bills são mais times e devem vencer, mesmo com o time dos Falcons estando mais descansado. Aqui acredito que o Josh Allen vai ter uma ótima performance, né? Ainda mais depois de ter perdido na semana passada, ele vem mordido aqui também e vai vencer o time dos Falcons fora de casa, vitória de Buffalo. E para encerrar, Chicago Bears e Washington Commanders, jogo em Washington. Os Bears que folgaram na última rodada, tem 2 vitórias e 2 derrotas até aqui na temporada, e os Commanders que venceram, até de forma surpreendente, o Los Angeles Chargers, né? O time estava perdendo por 10-0 e venceram por 27-10 num ótimo jogo do Jayden Daniels, que voltou, né? Estava lesionado, voltou na última partida e mostrou porque ele é um quarterback tão especial. E aqui eu acredito que ele vai repetir a dose, jogando em casa, diante do seu torcedor. Acho que o time de Washington vence e vence bem o time dos Bears aqui, quem sabe por uma posse ou até 10 pontos de vantagem. Então, vitória do time do Washington Commanders, tá? E é isso, esses foram os 15 jogos da semana 6. Espero que eu consiga um aproveitamento muito melhor do que 50%, né, igual foi na semana 5. E é isso, bora ver como que vai ser na semana 6 então. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado e muito obrigado a quem ficou até o final me acompanhando. E deixe aqui nos comentários, por favor, quais são os jogos que vocês estão mais esperando para a semana 6 e, é claro, deixem também os seus palpites para a gente comparar e dar uma interagida, beleza? E, por favor, não se esqueçam, se inscrevam no canal, deixem o seu like no vídeo e compartilhem ele para os seus amigos, para todo mundo, para continuar ajudando no crescimento do Interferência de Passe. Sigam a gente também nas redes sociais que estão aparecendo aqui na tela e que eu vou deixar aqui também na descrição do vídeo, bem como as minhas redes sociais, para a gente dar aquela interagida, beleza? Vou ficando por aqui, aquele abraço, até o próximo vídeo e falou!